percepção, o entendimento, a compreensão do que é qualidade. E a gente começou isso fazendo uma revisão, né, sobre os precursores, sobre os idealizadores, sobre os profissionais que pensaram, né, em como construir, em como produzir, em como desenvolver etapas, processos e produtos com qualidade. E eu acho que o que é mais importante, e isso é o mais importante, é a gente compreender que qualidade não é um diferencial de mercado, é sim uma obrigação. E a primazia da qualidade é fazer certo da primeira vez. E isso se encaixa em vários contextos. Em vários contextos. Quando a gente for estudar as ferramentas, você vai ver, por exemplo, o diagrama de Pareto. Ele também fala, né, sobre esses princípios de 80-20, onde você precisa focar, né, em questões específicas para soluções dos seus problemas. A gente vai lá nas próximas aulas verificar isso. E aí, a gente viu que qualidade, né, ela é uma percepção individual, e quando a gente olha de forma, né, empresarial, corporativa, a gente precisa entender que essa percepção ela é do cliente e não da empresa, não é? Quem dita o como é a demanda e nunca a oferta. A oferta ela vai produzir conforme a demanda. Mas quem tem a percepção da qualidade, da necessidade, da adequação ao uso, é o cliente. E aí a gente começa a ver que, né, é necessário desenvolver o produto ou o serviço conforme o cliente quer. Isso entra nos princípios básicos da qualidade, que é, né, eficiência, eficácia e efetividade. Então, a qualidade, ela é esse princípio de atender a necessidade do cliente, atender a expectativa do cliente, atender ao padrão, o maior que existe, satisfazendo a necessidade dos clientes. A partir daí, a gente começa, né, a entrar em conceitos que foram estabelecidos por esses precursores. Então, a gente viu vários que envolvem controles estatísticos da qualidade. E para que a gente fale de controles estatísticos, é importante que você entenda o seguinte: a gente precisa de dados. Para que eu consiga estabelecer um determinado dado analítico, eu preciso ter o registro de determinados dados para que eu consiga parametrizá-los, para que eu consiga fazer comparações. As ferramentas de qualidade, elas vão nos dizer isso, por exemplo, diagrama de dispersão, diagrama de Pareto, que são, né, algumas das ferramentas de qualidade, o PDCA, o diagrama de Chikawa, que é o espinho de peixe, ou os 6Ps, o benchmarking, enfim, essas ferramentas que são conteúdos das nossas próximas aulas, elas estão falando exatamente de eu ter dados para que eu possa analisá-los, trabalhá-los, tratá-los. Isso fala muito sobre a qualidade. E aí a gente foi vendo, né, por exemplo, o Deming estabelecendo princípios de qualidade, como constância, como ter, né, o desenvolvimento do produto ou do serviço como uma filosofia, nada como você ter pessoas que desenvolvem processos crendo na eficiência e eficácia do processo de construção e produção de um determinado produto ou serviço, e não somente por produzir e produzir. Vocês lembram, lá na disciplina de qualidade, eu subi para vocês um vídeo sobre a fábrica da Ferrari. E tem uma determinada parte lá na entrevista onde, né, a pessoa que faz a reportagem, ela fala sobre o sentimento da pessoa que trabalha na Ferrari. Ele não está simplesmente produzindo mais um carro.
não é simplesmente produzir um carro. Cara, tem um conceito ali, tem um sentimento, você cria um pacote de serviços. Entenda só, carro é carro. Ah, professor, mas tem carro que tem motor. Sim, eu entendo isso, só que a Ferrari não é só um carro. A Ferrari tem qualidade. Não só para você sentar e dirigir, mas você tem conforto, você tem áudio, você tem vídeo, você tem um sistema, né, de ambiência totalmente diferente. Você tem zero barulho interno. Então, o pacote oferecido é muito maior. Olha, o freio não é simplesmente um freio, é um freio que protege. Você tem airbags que te protegem realmente de, né, em acontecendo um acidente, a sua vida. Então, o produto, ele não é simplesmente um produto físico, tangível ou que seja intangível para consumo. Tem um conceito em cima daquilo, tem um pacote que serve aquilo. Quando você, por exemplo, contrata um serviço de internet, você não está procurando só qualidade de internet. É o mínimo, não é? Ah, professor, mas a minha internet é ruim. Porra, mas o mínimo que deveria ser a bom a internet. Agora, o que vem junto com isso? Vem bônus? Que tipo de, né, outros serviços você tem acesso? Aí começa a construir o pacote, começa a construir, entendeu? Um conceito. Quando você contrata um serviço de telefonia, acontece isso. Olha, você paga tantos por mês, você vai receber tanto de internet, você vai ter tantas ligações, você vai ter acesso a tanto de redes sociais, você consegue mandar tanto SMS, você vai ter acesso ilimitado ao WhatsApp. Pô, não é mais só um produto. Se tornou, você entendeu, um conceito e um pacote de serviço. Você consegue compreender isso? Então, quando a gente fala nessas, né, situações de percepção de qualidade, nós estamos falando nesse pacote. É importante você entender esse pacote. É necessário que haja, né, uma inspeção no acompanhamento de produção, tanto para produto quanto para serviço. Há um custo em você não se precaver. Né? A prevenção, ela é um investimento, ela não vai se tornar um custo. Só vai ser a partir do momento que isso não for acompanhado, não for ali verificado, controlado. A gente precisa tomar nota e diferenciar a seguinte questão: controle e garantia de qualidade são duas coisas totalmente diferentes. Entendeu? Eu falar em garantir, claro que eu preciso controlar. Só que o controle, ele lida com as oscilações do processo planejado. Né? Então, a gente precisa controlar essas falhas. E a gente tem que atuar em cima disso de forma individual, de forma coletiva. A gente precisa fazer certo da primeira vez. Porque senão, já pensou? Né? E você sabe que se a gente, né, aqui fazer algumas reflexões, eu posso até já entrar aqui lá no conceito das ferramentas de qualidade. Quando a gente olha para um processo de produção de produto ou de serviço, seja ele qual for, tá, gente? A maioria dos erros são os mesmos. É o mesmo erro. O conceito 80-20, que é o diagrama de Pareto, ele trata sobre isso. Né? 80% dos seus problemas está em 20% das suas falhas. Se nós atacarmos 20% daquilo que é errôneo, que é errado, que é falho, nós conseguimos corrigir 80% do nosso processo de qualidade. O planejamento nosso da produção, ela vai, né, conseguir aí atender a demanda. E quando a gente fala de demanda, é necessário que você entenda um pouquinho de provisão de demanda, que é o que está lá no conteúdo nosso lá, né, no segundo material. A gente fala sobre planejamento da qualidade. Entenda, é muito difícil
para não dizer impossível, você garantir qualidade em algo imediatista. Olha, eu vou produzir algo aqui agora, sem nenhum planejamento, dificilmente você consegue executar algo com qualidade. Então, eu vou dar um exemplo. Você é aluno, eu fui aluno e continuo sendo aluno. A gente sabe quando a gente tem um professor que improvisa um conteúdo, não é? E a partir daí, você começa a perceber que aquela aula não tem qualidade. É um exemplo, assim, que eu acho que até um tiro no pé nosso, né, aqui dentro da universidade, mas é algo muito real. Você não consegue gerar qualidade em algo que você está, de forma imediata, produzindo ou criando. É necessário uma preparação, é necessário um conhecimento, seja ele empírico ou tácito. Né? O empírico envolve a experiência, a questão da maturidade, e o tácito, que é o conhecimento científico, envolve o estudo, o tempo, a bunda na cadeira e a leitura de material, para que você consiga aprender. E é claro, né, correlacionar isso com a prática. Então, tudo que você faz de forma imediatista, dificilmente vai ter resultados com uma qualidade aceitável, que a percepção da demanda consiga dizer, pô, ficou bom isso aqui, hein, que legal. Então, o planejamento, ele tem essa função. Então, é necessário planejar toda a minha estrutura de produção dentro da cadeia de suprimentos. Então, eu preciso saber exatamente quais são os meus recursos de manufatura, né, os meus recursos de materiais, quais são, né, exatamente os meus planos de produção, o que eu tenho, né, de capacidade instalada para produzir e o que eu tenho disponível para produzir, que envolva recurso, mão de obra, financeiro, e aí vai embora. A produção, ela tem que ter uma programação de início e fim. Eu preciso fazer isso. É necessário que isso aconteça para que eu tenha um fluxo, para que as coisas fluam. Eu preciso performar, eu preciso converter o meu processo em um produto com um conjunto, com um pacote, com um conceito. Né? Então, é necessário que eu tenha um plano mestre de produção. Eu preciso saber exatamente o que eu vou produzir. E quando você vai, né, para dentro das indústrias, vou fazer aqui um resgate de um conceito. Vocês estudaram contabilidade, não estudaram? Lá em contabilidade você viu o ativo circulante e o passivo circulante. Aí tem, né, o ativo não circulante e o passivo não circulante, que é aquilo que está dentro do exercício. Né? O passivo e o ativo circulante é aquilo que está dentro do exercício de um ano. Professor, por que você está fazendo esse resgate aí? Porque dentro das organizações o planejamento é curto, é um ano. Quando você pega uma organização de grande porte, né, se você já pega uma EPP, uma empresa de pequeno porte para grande porte e uma, né, internacional, planejamento de curto prazo tem que ser um ano. Já está estabelecido lá na contabilidade, você estuda isso, os impostos a pagar, já está tudo parametrizado dentro dos 12 meses, que é, né, o ano de exercício, ou o período de exercício. Na qualidade, você precisa já ter isso estabelecido para que você consiga pensar. Então, olha, eu preciso saber os meus recursos de produção, a minha matéria-prima produtiva, de forma antecipada, porque a matéria-prima é uma coisa, os recursos para o processo de produção dessa matéria-prima é outra coisa. A disponibilidade da minha infraestrutura de produção é uma outra coisa. E a mão de obra disponível é outra história. E os meus resultados são outros. Então, é necessário planejar. Por isso que a gente viu, né, sobre a questão da qualidade e do planejamento, que envolve aqueles indicadores de desempenho lá do processo de produção, que é qualidade, confiabilidade, custo, flexibilidade, time,
a questão da entrega, a questão de volume, a questão de, né, investimento, a questão de visibilidade. Professor, por que a visibilidade é um indicador? Tá? A gente fica, às vezes, fazendo reflexões, porque, olha só, quanto mais eu tenho um produto diante da minha demanda, maior é a percepção de qualidade dela, ou positiva ou negativa diante do meu produto. Entende? Então, assim, o esforço nosso, ele precisa permear as mais diversas áreas possíveis. Então, é necessário um planejamento, é necessário um plano, eu preciso fazer uma administração que seja otimizada, e aí eu vou fazer uso das minhas tecnologias que envolvam recursos físicos, humanos, a questão da informação, enfim, o meu processo produtivo precisa atingir uma meta, eu tenho resultados a cumprir, o meu processo produtivo precisa ter controle, e esse controle, ele precisa, é claro, ter aí análises para correções que está de acordo com o planejamento. E aí eu começo a ter toda uma estrutura, aonde todos os departamentos que dependem de alguma forma do meu processo de produção acompanhar essas informações. Como é que está a minha produção? Porque nem sempre aquilo que eu planejei acontece. Quer ver? Quem aqui já planejou? Claro, a gente todos os dias deve ter planejamentos, né? Mas esforce-se para pegar um planejamento aí, né? Para buscar um planejamento mais preciso. Você planejou algo e aquilo que você planejou não saiu conforme você tem planejado. Eu vou dar um exemplo aqui, posso dar vários, mas eu vou dar um só. Viajar. Quem que já planejou uma viagem e chegou no dia da viagem, a viagem não aconteceu porque ao longo, né, desse time não aconteceu conforme você tinha planejado. Então não significa que ter um planejamento as coisas vão acontecer. Alguém aqui já passou por isso? Vamos, gente, não se acanhe. Eu já. Exatamente. Então não se acanhe, né? Para falar. Você está até de câmera fechada. Aproveita que você está de câmera fechada. Que se fosse no presencial, ia dar pressão em você. Sabe como é que eu sou no presencial, né? Então, esse planejamento ele é de curto, médio e longo prazo. E dentro das organizações de EPP para cima, talvez uma eu vou dizer que uma microempresa, né, ou uma empresa, ela precisa ter planejamento de um ano, porque o passivo circulante dela, né, e o ativo circulante dela corre dentro do exercício de um ano. Então, isso é planejamento de curto prazo. E se você está dentro de uma empresa, cara, você precisa ter esse pensamento, você precisa fazer essa análise sistêmica, você precisa conseguir visualizar isso dentro de 4 meses que faltam para encerrar o ano, 3 meses. Na verdade, né, eu costumo sempre fazer uma reflexão onde as pessoas acham que a gente é meio que doido, né, por as coisas. Assim, olha, eu posso te dizer exatamente onde você vai estar ano que vem. Eu, Paulo, posso lhe afirmar onde você vai estar daqui 2 anos, daqui 5 anos. Ou melhor, eu posso te dizer exatamente onde você está agora e por que você está agora onde você está. É simples. Você só está onde está. E só vai chegar aonde, né, está se propondo a chegar devido às suas tomadas de decisões, devido àquilo que você fez. Fica tranquilo, tá tudo certo. Você está onde deveria estar. Você só chegou aonde chegou porque você trilhou um caminho. Se você quer chegar a uma férias no final do ano, você deveria ter se planejado. Tudo aquilo que você faz de forma imediata não vai sair de forma bem sucedida. Ah, professor, saiu, aconteceu, deu tudo certo. Mas isso é exceção à regra. Essas coisas não caem do céu e não é assim que funciona. Então, é necessário da nossa parte planejamento. Por isso que planejamento é um quesito de qualidade. E, por fim, na última aula, né, o material foi sobre qualidade total. Pera lá, não é só uma questão de produto, não é só uma questão de planejamento. Eu preciso fazer análise do
todo, inclusive do custo. Será que está valendo a pena eu produzir isso aqui? Né? Será que a questão da efetividade ela foi concluída diante, né, do propósito de produto, de conceito, de pacote que eu me propus a oferecer à minha demanda, ao meu nicho, ao meu mercado de atuação? A qualidade total ela não atua só no produto, mas internamente no processo, na qualidade do produto, nas etapas. Externamente é a satisfação do cliente. Então, há um pacote completo que se fala qualidade total, e há selos de qualidade total. A exemplo, a gente pode tomar aí, né, o consumo, por exemplo, de matéria-prima que advém de reservas que não degradam o meio ambiente. E dentre tantas outras que a gente pode aí estabelecer responsabilidade social, responsabilidade ambiental, isso de forma externa e interna, né? Responsabilidade com a questão do processo, do desperdício, do consumo. Meu Deus, então a qualidade total ela abrange um conjunto assim enorme de situações que envolve do planejamento, o como, o cliente, pensa na concorrência, pensa nas mudanças, pensa, né, nas conformidades que são exigidas pela minha clientela. Eu preciso ter um produto e um serviço que realmente atenda a necessidade dos meus clientes, dos meus produtos. E isso requer de mim aí a padronização, né, o estabelecimento do cumprimento de processos padrões. Vamos pegar como exemplo aí a Coca-Cola. Eu acho que a Coca-Cola tem hora que eu, né, penso comigo mesmo, que eu assim, olha, até massacrante você pegar a Coca-Cola como exemplo, porque eu desconheço um produto que tem a qualidade e a padronização que a Coca-Cola tem. Em qualquer lugar do mundo que você for, a Coca-Cola é Coca-Cola. Ela não muda de sabor, não muda de cheiro, não muda de textura, não muda de coloração. Cara, qualquer Coca. É necessário estabelecer isso, seja para produto, seja para serviço, seja para produção, seja para o meu usuário. Eu preciso garantir essa conformidade, essa confiabilidade, essa qualidade percebida por minha demanda em todas as etapas do processo. Professor, mas aí você está falando muito alto, e se for aqui para minha empresa que é pequenininha, né, eu estou aqui sendo empreendedor diante dessa pandemia, então que seja no seu atendimento, que seja no cumprimento dos seus prazos, que seja na apresentação do seu produto, que seja na sua performance, no seu desempenho, entende, que você tem a oferecer, buscar os princípios de qualidade, de você melhorar, de você planejar e de você controlar isso diariamente. Então você planeja, controla e melhora. Planeja, melhora e controla. Planeja, melhora e controla. É necessário você garantir esse ciclo aí, porque se a gente não fizer isso, a gente entra em caos. Provavelmente você já deve ter se deparado com situações onde você fala, meu Deus, que falta de preparo dessas pessoas, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de instrução. Tem hora que você fala, eu não estou crendo que está acontecendo isso. Não é. Você já não foi, né, consumir um determinado produto ou serviço e se deparou com algo que você falou assim, não, isso não está acontecendo. Que ausência de preparo, que falta de treinamento, mas sem noção, vai virar um caos. É necessário controlar, é necessário automatizar, é necessário gerar sinergia para que haja competência, para que haja compreensão, para que haja excelência nos serviços. Nós precisamos garantir consciência de todo o nosso processo e a gente gere essa qualidade total. Então eu preciso orientar, eu preciso informar, eu preciso planejar, eu preciso organizar, né? É necessário eu estabelecer comunicação
eu vejo isso como algo muito sério. Boa parte das organizações hoje, elas acabam ali restringindo ao acesso a muitas informações. Entenda, informação nunca é demais. É necessário que, né, dentro de um determinado processo, dentro de uma determinada manufatura, quanto mais pessoas souberem sobre o processo, melhor é. Quantas vezes você já foi perguntar algo quando você estava consumindo um produto ou um serviço, aquela pessoa, eu não sei te responder, eu vou chamar meu gerente, aguarda aí, eu vou chamar alguém que possa responder para você, porque eu não sei. Não é assim? É necessário a gente motivar, é necessário, né, que você lidere isso. E aí eu coloquei alguns princípios de qualidade total lá, que envolve a satisfação total dos clientes. É necessário você ter propósito, esse propósito está relacionado ao pacote, ao serviço de um produto ou de um serviço. É necessário uma postura participativa, é necessário eu desenvolver o meu capital humano para com que eu garanta essa qualidade total. Então, em todos os aspectos, meu capital humano, tanto, né, de uma questão administrativa quanto operacional, ela precisa ser desenvolvida, eu preciso aperfeiçoar, né? É necessário que eu consiga delegar atividades, tarefas, funções, eu tenho que eliminar todos os meus erros, princípio da qualidade, fazer certo da primeira vez, né? Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam certo, e não cria na sua cabeça um bloqueio aqui, pelo amor de Deus, viu, gente? Ah, professor, o senhor fala como se a gente pudesse fazer as coisas 100% certo. Olha, é possível sim, o que falta é planejamento, é atenção, é disciplina, é planejamento, é controle, é agir, porque fala isso para uma cirurgia de coração, fala isso para uma cirurgia de cérebro. Aí você fala, professor, mas aí é diferente. Por que é diferente? Então, quer dizer que atendendo o cliente no nicho de utilidades, no nicho de varejo, enfim, um nicho de alimentos, você pode. Agora, quando se fala da vida humana, você não pode. Eu não entendi qual é a diferença. Né? Eu acho que você precisa fazer uma reflexão. Isso aqui é uma provocação para você. Tem que fazer certo da primeira vez. Isso é algo que me deixa assim muito grilado mesmo, você entendeu? As pessoas querem melhorar com o passar do tempo, e é assim que funciona, mas você precisa ter um mínimo de experiência, de habilidade para você poder aplicar uma determinada ferramenta, né? Os seus processos, eles precisam ser gerenciáveis, você tem que ter informação para com que essas coisas não aconteçam de forma descontrolada, desgovernada, né? Bagunça. A desordem pode até, né, gerar crescimento. A desordem gera um certo crescimento. Agora, bagunça, não. Bagunça não gera crescimento. Desordem, sim. Tá? A desordem é a ausência de ordem num processo linear, no processo ascendente. Agora, a bagunça, não. A bagunça, você está perdido.